João 14. Eu estava orando e buscando de Deus uma palavra, e eu ouvi uma palavra de um pastor, e essa palavra ela me tocou profundamente, tocou muito, mexeu com o meu espírito, e eu quero ministrar a você, amém? João 14, 26, a palavra de Deus ela vai dizer assim. Eu vou ler a mensagem, tá? Mas aqui também tem o amigo, o Espírito Santo, que o Pai enviará, o meu pedido irá esclarecer tudo para vocês. E vai lembrá-los de todas as coisas que ouvirem de mim. Ali está falando assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, Pai. Te agradecer, Senhor Deus, por essa palavra, porque ela não é minha, ela é tua, Senhor. E eu te peço, ministra ao coração do teu povo essa manhã, Senhor. Faz, Senhor Deus, eles ficar cientes daquilo que tu deseja para a vida de cada um deles, Pai. Que eles possam sair daqui cheios do teu Espírito Santo e entender que todo o tempo tu estás conosco, Pai. Acampa teus anjos sobre essa igreja, Pai. Que a tua palavra possa chegar, Senhor Deus, aos quatro cantos desse bairro, Pai. E possa ser bem vista e ouvida em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos essa manhã. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar algo para você essa manhã. Nós reconhecemos quando Deus, Ele está em algo. Amém? Quando Deus está em algo, a gente reconhece isso. Porque haverá uma resposta aqui. Aqui dentro de nós. Quando Deus Ele toca em alguma coisa, a eternidade, ela solta dentro de nós. E nós conseguimos sentir. Nós conseguimos ouvir, nós conseguimos ter a presença de Deus mexendo em nós, porque é algo extraordinário, é algo maravilhoso o que Deus Ele faz. E muitas vezes, nós estamos na igreja e o nosso coração por Jesus, pelo Espírito Santo, muitas vezes não está em chama. Jesus, Ele é Senhor de tudo na minha vida, ou Ele é Senhor de nada. Ou Ele é tudo em mim, tudo por mim, ou Ele não é absolutamente nada. Ou eu desejo Ele na minha vida e quero a minha vida que arda em chamas, ou eu não busco e Ele é absolutamente nada para mim. Ou eu quero ou eu não quero. Muitas vezes, nós somos só espectadores de Cristo. Satisfazemos só com o culto de domingo, ou às vezes até não, porque não estamos em chamas. O meu reino, o meu tempo, a minha vida, ela está mais focada em mim do que as coisas do reino. O Espírito Santo, ele tem que ser o centro de todas as coisas na tua vida. Deus, Jesus, ele tem que ser o centro de tudo na tua vida. A tua vida, quando você aceita Jesus, ou ela muda, transforma, ou ela simplesmente não é nada. Eu estava orando. Já faz um tempinho que eu tenho ficado incomodada com isso. Sabe? Às vezes eu vejo as pessoas
não dá tanto valor para as coisas de Deus. É tão triste. Ou a gente quer ou a gente não quer. Eu quero dizer uma coisa para você essa manhã. Jesus, ele está voltando. E o que você tem desejado para a tua vida e para a tua família? Que tipo de reino você tem construído dentro da tua casa? Que tipo de vida você quer levar com Deus? Jesus, ele não vem buscar a sua casa. Jesus não vem buscar o seu carro, seu trabalho. Jesus não vem buscar a sua roupa. Jesus não vem buscar nenhum pertence dentro da sua casa. Mas ele vem buscar você. Então você precisa estar conectado com ele. Amém? Amém? O Espírito Santo, ele é o centro do evangelho, da graça, do ministério. E toda a obra do Calvário e da ressurreição e da glorificação, ele tem esse objetivo: liberar o Espírito dentro de você para ser a sua vida. Esse é o grande diferencial da pessoa que ela tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Na velha aliança, nós éramos conduzidos pela lei. Mas na nova aliança, nós somos conduzidos pelo Espírito. E isso significa que o Espírito Santo de Deus, ele substituiu a lei. Na velha aliança, a lei, ela mandava. A lei, ela apontava. Mas na nova aliança, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele move a nossa vida, a nossa caminhada. A lei, ela era escrita em tábuas de pedra. A lei era o exterior. A lei era boa e ela também é santa. A lei, ela é até perfeita, mas ela não tem poder de aperfeiçoar você, de produzir santidade em você. Amém? Ela é boa, sim, pastor, ela é boa. Só que ela não vai aperfeiçoar a santidade em você. Ela não vai trazer transformação em você. Ela não muda você. Quem muda você é o Espírito Santo de Deus. Ela é impotente para isso. Ainda que a lei é boa, ela não há nada de errado com ela. Mas a lei, ela não foi dada para ser cumprida. A lei, Deus ele já sabia que o homem não a cumpriria. Então, a lei, ela foi dada para ser quebrada. E nesse momento em que ela fosse quebrada, para que a gente pudesse clamar ao Espírito Santo, clamar a Deus, para que Ele tivesse misericórdia de nós. E ali Ele enviasse o seu Filho. Aí a gente chega no Calvário. No que Jesus fez por mim e no que Jesus fez por você. Amém? E o que Ele tem feito todos os dias por nós. Sabe o que é mais maravilhoso na questão do Espírito Santo? Deus, Jesus, Ele pensa tanto em nós, que quando Ele morreu, Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas que Ele enviaria o Espírito Santo de Deus. Olha, é tão maravilhoso, porque mesmo assim, mesmo por tudo que a gente fez, mesmo crucificando Ele na cruz, mesmo pisando nele, mesmo, sabe, mostrando indiferença a Ele, mesmo assim Ele não nos abandonou. Mesmo assim Ele não nos deixou órfãos. Então, a obra do Calvário,
ela se resulta no Espírito Santo que foi nos dado. Por isso Paulo diz em Gálatas 5:18, abra lá para mim. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis, o quê? Sob a lei. Então, se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você não está sobre a lei. Ser guiado pelo Espírito é o mais importante para nós. E isso que vai resultar em um bênção, milagres, vida em abundância e frutificação. É isso que vai trazer algo novo para as nossas vidas. Gente, é tão importante você ser cheio do Espírito Santo que quando Jesus falou, ele disse que era importante que ele se fosse para que o Espírito Santo viesse. Olha só o que ele mesmo falou. Que era importante que ele fosse para que a obra do Espírito Santo se completasse na nossa vida. Então, era importante que Jesus, ele fosse. Para que o Espírito Santo descesse e fizesse o papel dele aqui. Em nós e nossa vida. Por quê? Porque isso resulta em milagres, resulta em bênção, resulta numa vida abundante, uma vida com frutificação, uma vida onde a gente vai viver completamente tudo de bom. Se o Espírito Santo nos conduzir, nós vamos viver uma vida plena. Não tem como errar. Amém? Mas, pastora, como é que eu vou ler certo texto do Velho Testamento? Vamos lá, Josué 1:8. Porque às vezes as pessoas, quando a gente fala sobre lei, quando a gente fala sobre Velho, Novo Testamento, às vezes as pessoas ficam meio, né? Tá, mas eu não vou ler mais o Velho Testamento? Não é isso. O que fala? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita de dia e de noite. Até aí tá bom. No Velho Testamento, vamos lá, era a lei. No Novo Testamento, o Espírito Santo. Lá em Romanos 8:2, vamos lá, abra lá. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha lá. A lei do Espírito da vida, que é o Espírito Santo, né? Que entrou na sua vida, ela te livrou da lei do quê? Do pecado e da morte. A lei do Velho Testamento é a lei do pecado, é a lei da morte, é a lei que não gera vida boa, mas gera morte e ela traz o quê? Condenação. Por quê? A lei, ela traz condenação ou não traz? Hã? Vamos lá, gente. Sim. Quantas vezes você não estava dentro de uma igreja e quantas vezes eles não vieram com a lei para te acusar? Hã? Para te condenar? Para apontar o dedo para você. Você está de cabelo curto? Como que você está de cabelo curto? Você vai para o inferno. Você não vai entrar no céu de cabelo curto. Quantas coisas você errou? O que você está fazendo na igreja? Você está cheio de pecado. Então, a lei, ela traz essa condenação. Mas agora, nós estamos debaixo da lei ou do Espírito da vida? Então, quando você lê um versículo desse agora, não tem que ficar meditando no livro da lei para pensar lá nos mandamentos, mas agora você vai substituir o livro da lei pelo Espírito Santo.
Amém? No Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele substituiu a lei. Ele veio para trazer algo novo na sua vida. Então, ele me ensina toda a verdade, ele está comigo, ele me guia, e eu não estou sozinho. E a vida jorrando dentro de mim, porque quanto mais você medita, mais você vai fazer a vontade de Deus. É ou não é? Quanto mais você medita na palavra, quanto mais você se alimenta, quanto mais você busca a palavra de Deus, isso vai gerando algo dentro de você. E você vai devorando, e você vai querendo, e você vai mastigando, e você vai consumindo, e aquilo vai te dar, sabe? É como você quando está com fome, come uma comida, e aquela comida é boa, e ela te satisfaz. E você fala, da mesma sensação é quando nós nos enchemos da palavra de Deus. Ela vai trazendo fortalecimento para as nossas vidas. As coisas da lei, elas estavam escritas em tábuas de pedra. As coisas do Espírito, elas estão escritas no seu coração. Então você vai falar do Espírito e vai ter cuidado para fazer o que o Espírito diz para você. E isso vai fazer você prosperar em seu caminho. E você será bem-sucedido, porque o Espírito que vai conduzir você na graça de Deus. Amém? Você quer ser abençoado? Você quer ser próspero? Você quer ser curado? Então seja conduzido pelo Espírito Santo. Mas se você é filho, você já está pronto para ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo não é algo complicado, mas é algo que flui da vida, que flui de uma intimidade com Deus. Às vezes as pessoas, elas falam, mas como é que eu ouço a voz do Espírito Santo? Mas pastor, como é que eu vou ouvir? Como é que eu vou entender? Gente, se você tem relacionamento com Deus, você ouve a voz do Espírito. Amém? É a mesma coisa, eu me relaciono com o pastor Guto. O pastor Guto, ele me dá uma olhada de lado assim, eu já sei. Ou ele faz um biquinho assim, ó. Eu já sei que ele tá bravo. Ele fez o biquinho, eu já sei. Porque eu conheço. Eu tenho intimidade com ele. Então, eu sei que é tiro certo. Eu já fico no meu cantinho porque eu sei que eu estou errado. Então, a mesma coisa. Quando nós temos intimidade, a gente ouve. Amém? A gente escuta. Porque quando você está ansioso, vamos lá, uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa, ela está preocupada. Então, a mente dela não para, não é? A mente dela está ativa. Ela está pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela está, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar isso amanhã? O que eu vou fazer? Não, meu Deus, eu tenho que cuidar da minha filha. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que não sei o quê. E a mente trabalha assim. Aí eu pergunto para você, uma mente assim, ela vai parar para ouvir? Não. Porque ela está perturbada. Como é que ela vai ouvir? Então, a gente tem que ter um relacionamento. Isso é o quê? É você ter intimidade. Então, você vai fechar a porta do teu quarto, né? Vai lá, abre a porta do teu quarto, entra no teu quarto e começa a falar com Deus. Começa a falar com Ele. Tem intimidade com Ele. Leia a palavra. Fala, Senhor, eu estou passando por isso, mesmo que Ele já saiba. Fala para Ele aquilo que você sente. Então, como é que o Espírito Santo fala comigo? Nós aprendemos que o Espírito Santo, ele fala com o nosso espírito. Mas o nosso espírito, ele é percebido também no nosso coração. Quando a Bíblia fala coração,
ela não está falando um órgão físico, mas interior. Algo íntimo, que está mais profundo do que a tua mente, mais profundo do que o teu raciocínio dentro de você. É algo sobrenatural. Não é o teu coração. Amém? É muito mais profundo do que isso. Então, a pessoa sem Deus, ela também tem um coração. Tem ou não tem? Ela tem. Um coração comum. Todo ser humano ele tem. Mas a Bíblia fala que o coração de quem não se converteu, ele é um coração de pedra. Mas depois que você nasceu de novo, Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Vamos lá. E o que significa isso? Um homem sem Deus, ele é totalmente insensível para as coisas dos céus. Mas depois que você nasce de novo, Deus muda ele e te dá um coração que é sensível ao Espírito Santo de Deus. Então, antes de se converter, você tinha o seu coraçãozinho aí. Às vezes estava até um pouco falhado, um probleminha aqui, um probleminha ali, ou um coração saudável. Mas era um coração de pedra. Um coração que não ouvia as coisas de Deus, que não entendia as coisas do reino, que não entendia as coisas do céu. Era um coração totalmente insensível ao que Deus tinha, ao que Deus falava. Mas a partir do momento em que eu disse, Senhor, eu aceito a Ti de novo, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero ser curado, eu aceito me render a Ti. Ele tira aquele coração de pedra, Ele joga fora e coloca um coração novo, um coração cheio do Espírito Santo, um coração sensível a ouvir a voz de Deus, um coração que é em chamas pelo Espírito de Deus. É algo diferente. Eu não sei vocês, mas quando eu fui para Jesus, eu fui estragada. Eu fui com coisas do mundo. Mas Ele me transformou. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu prego a sua palavra, é porque Ele fez algo novo, é que Ele me deu um coração novo, é que Ele me encheu do Espírito Santo. Abra comigo lá em João 10, 27. Hoje eu estou com um pouquinho que nem o pastor Guto, né? Hã? Vocês não acham? É. Um pouquinho que nem você. Ah, agora ele entendeu, ele tá meio... Às vezes a gente tem que ligar o... Né, amor? Amor, eles disseram um dia assim pra mim, ó. Vou contar, hein? Que quando eu viesse pregar, era pra mim fazer umas brincadeirinhas contigo, porque você faz comigo. É saudável. Vamos lá. Aproveita. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas, o que elas fazem? Hã? Me seguem. Olha o que está falando. Que quando você ouve a voz de Deus, você segue. Não tem como ficar parado. Não tem como não perceber que é Ele falando, vai mais um. Deixa eu ver. E eu lhes dou a vida eterna.
jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Aleluia! Glória a Deus! As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele está dizendo que as ovelhas precisam aprender a ouvir a sua voz. Aqui nesse texto, ele está falando que as ovelhas... Gente, presta atenção, esquece ela. Está dizendo que elas precisam ouvir a voz de Deus? Aprender? Não. Não está dizendo que elas precisam aprender a ouvir a voz de Deus. Está dizendo que elas ouvem a minha voz. Então, que elas já conhecem a voz. Não está dizendo apenas que a ovelha ouve a voz. A ovelha sabe de quem é a voz. Mas como é que eu vou saber se é a voz do Espírito? Queridos, cristianismo não é uma questão de técnica, não é uma questão de fórmula, não é, mas de relacionamento de vida. Amém? De relacionamento de vida. Se você se relaciona com o Pai, você conhece quando Ele fala com você e não há dúvidas no seu coração. É questão de relacionamento. Tudo tem que ter relacionamento. Mas, pastora, vamos lá. As minhas ovelhas, ela ouve e me segue. Você sabe quando ele fala com você e não haverá dúvidas aonde? No seu coração. Mas, pastora, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Isso está lá em Jeremias. Sabe aí, pastor? Minha Bíblia, online. Isso mesmo, Jeremias 17, 9. Fala que o coração do homem é enganoso. Vamos lá, é o que mais a gente fala, né? Como vamos ter certeza se temos ouvido a voz de Deus? Mas um coração nosso, quem o conhece? Quem pode conhecer a motivação do teu coração, as coisas escuras? Quem pode? O Espírito Santo. No Velho Testamento, você não tinha ganhado um coração novo? A lei era escrita em tábuas de pedra, mas na Nova Aliança ele tirou um coração de pedra e nos deu um coração novo. Então pense bem, por que Deus iria te dar um coração novo corrupto? Não tem lógica. Esse novo coração, ele tem desejos santos, de querer servir a Deus, de querer agradar a Deus. Esse coração, ele tem motivação em fazer as coisas de Deus, ele tem motivação para estar no culto, ele tem motivação para buscar a Deus, ele tem motivação para querer tudo o que Deus tem para ele, querer mais e desejar mais de Deus na sua vida. Amém? Porque ele é um coração transformado pelo Espírito de Deus. Esse novo coração, ele deseja Deus. As coisas do mundo, querido, elas querem desviar sua atenção. Mas em seu coração flui rios de água viva. Porque é aonde o Espírito Santo está. É aonde o Espírito Santo de Deus habita em você. Então diga comigo, eu fui mudado, eu fui transformado em nome de Jesus. Então essa parte, ela não é um processo. Há certas coisas que são um processo na nossa vida, como mudança de mente, mudança de hábitos que a gente tem que mudar. Eu fumava, eu não estou dizendo que eu fumava. Eu fumava e não fumo mais, eu bebia, eu não bebo mais. Isso são mudanças de hábitos
que precisam ser mudados na nossa vida. E tem que ser mudado. É um processo, mas a mudança de coração, ela é instantânea. Amém? Acontece no momento na nossa vida. E é assim. Deus muda completamente. Transforma completamente. É como se o Espírito ele viesse como um raio e entrado dentro de você, e naquele momento o seu coração ele foi mudado completamente, instantaneamente. E você começa a ter prazer nas coisas do céu. O seu corpo ainda ele não tem. Por quê? Porque é você mesmo, é o teu corpo, é você mesmo. Mas você acorda de manhã, você não sabe o que quer fazer, se quer vir para a igreja, se não quer vir para a igreja. Por quê? Porque é o seu corpo. Mas o seu coração, ele anseia pela presença de Deus. Amém? Se você pensar, quantas vezes a gente acordou, né? E dá aquela moleza, aquela preguiça. Ai, hoje eu não vou, né? Hoje eu não vou caminhar mesmo, meu Deus do céu, nem vou falar. Quantas vezes eu disse que ia caminhar? Jesus amado. Agora com uma bicicletinha elétrica mesmo, eu não caminho. Jesus me guarde. Mas é verdade. Porque o nosso corpo ele faz justamente isso conosco. Mas o nosso coração não. Uma vez que ele foi mudado, uma vez que ele foi transformado, não tem como voltar atrás. Ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio da palavra, ele é renovado, ele é mudado, ele é completamente transformado. Então, em nome de Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo de Deus na tua vida. Seja cheio do Espírito Santo de Deus na tua vida. Viva uma vida no Espírito. Leve essa unção lá para fora, para esse mundo que está vazio sem Cristo. Pregue o Evangelho. Mostre para as pessoas que o Espírito Santo ele vive dentro de você. Em nome de Jesus, aonde você estiver, seja aquele crente que fala realmente, que ama Jesus, que vive Jesus, que mostra Jesus, que tem Jesus na sua vida. Não seja um crente qualquer, mas seja um crente que as pessoas olham e vejam a diferença nele. Que é transformado. Eu não sou perfeita. Eu tenho muito defeito. Todos os dias eu sou transformada. Mas as pessoas conseguem enxergar em mim Jesus. Eu me lembro que os meus filhos, eles estudaram no colégio Tempo de Despertar. E toda vez geralmente era eu ou o Guto, né, que ia levar. E quando eu chegava lá, eu entrava, eu cumprimentava, eu falava esse meu jeito assim, né, alegre, descontraído. E um dia, uma das, eu acho que era a diretora, não me lembro, ela falou para mim: olha, eu acho que tu não tem problema. Aí eu falei: eu não tenho problema? Eu tô cheio de problema. Queres um pouquinho dos meus problemas para ti? Eu disse: então, pode levar. Aí eu falei: tá, mas por que tu acha que eu não tenho problema? Porque eu não te vejo triste. Eu vejo tu sempre alegre, tu sempre vem aqui, estás sempre rindo, estás sempre bem com a vida, estás sempre... Meu Deus, tu não tem tempo para ficar triste. Aí eu falei: eu tenho problema. Mas a diferença é que meus problemas eu levo para Deus. E Ele resolve. Eu aprendi a descansar nele. Eu aprendi com a minha caminhada que não adianta eu me estressar, que não adianta eu chorar, que não adianta eu me descabelar, que não adianta eu ficar preocupada. Eu tenho que aprender a confiar naquele que me salvou, naquele que fez algo por mim que nem minha mãe e meu pai fariam.
Ele fez. Minha mãe foi sempre a melhor mãe. Eu não tenho que reclamar dela. Meu pai, com seus defeitos, ele sempre foi um bom pai. Mas ele não faria, e nem minha mãe faria por mim o que Jesus fez por mim. Porque esse é um amor incondicional. Esse é um amor ágape. Um amor em que ninguém pode explicar. É um amor transformador. Para encerrar, porque eu quero orar por vocês. Eu quero fazer algo diferente aqui. Filipenses 2:13. Filipenses 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Pois é Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua vontade, a vontade dele. O Espírito Santo, ele fala com você o tempo todo. O tempo todo ele tem falado com você. Quando nós fazemos algo errado, nós ficamos incomodados. Ficamos ou não ficamos? Ficamos. Porque a gente sabe que o que a gente está fazendo é errado. Isso é o Espírito Santo de Deus nos convencendo de que estamos errados. Quando nós estamos indo por um caminho e aquele caminho ele está errado, a gente ouve uma voz: não vá. Quantas vezes a gente já ouviu: não faça? E a gente, teimoso, vai lá e faz. Aí dá com a cara na parede. E muitas vezes até culpa Deus pelos nossos erros. Acalma o teu coração. Tem muitas vezes que a gente vai ter que ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Tem muitas vezes que a multidão, ela está abafando a voz de Deus. Tem muitas vezes que as pessoas estão falando muito. Um diz uma coisa, outro diz uma coisa. Mas nenhum deles sabe a coisa certa para a tua vida. Quem sabe é Deus. Então você vai ter que acalmar o teu coração. Você vai ter que ficar em silêncio e vai dizer: Senhor, agora eu estou pronto para te ouvir. Eu quero te ouvir. Eu me lembro que quando eu me converti, lá atrás, na Renascer, e foi muito bom. Eu não apago o que eu vivi. Foi uma escola de aprendizado e foi bom. Amém? A gente nunca deve quebrar pontes. Aprendi, né? E eu me batizei, era de tarde, assim, umas 4 horas, eu não me lembro o horário bem. E eu falei para Deus, e à noite eu tinha uma vigília. Só que era em outro lugar, e num lugar que eu me lembro que a minha mãe ia, né? E ela ia ter vigília nesse lugar. Não era nem na igreja, era numa casa. Uma casa pequena. E eu falei para Deus, eu quero ser batizada pelo Espírito Santo. Porque eu desejava, sabe?
eu via, e ser cheio do Espírito, gente, não é falar em línguas, não é sentir arrepios, é muito mais que isso, é muito mais profundo do que isso, amém? Você vai ter tudo isso também, mas às vezes as pessoas só focam nisso, é muito mais do que isso. E eu me lembro que eu fui batizada nas águas e eu saí de lá. E à noite eu fui para essa vigília. E nessa vigília era pequenininho, era um lugar pequeno e ali estava todo mundo muito cheio do Espírito Santo de Deus. Ali tinha pessoas falando em línguas, ali tinha, sabe? Nossa, tu sentia um lugar pequeno no mover do Espírito Santo de Deus. E eu fiquei ali. E eu comecei a sentir algo muito grande, muito grande. E tipo assim, naquele dia eu não cheguei a falar em línguas. Se eu falei, eu acho que foi uma palavrinha. Mas eu senti como se fosse um vulcão, que ele vinha lá dos meus pés até a minha cabeça e quando ele chegava parecia que ia explodir. O meu coração, que já é ligado no 220, ele estava a 1000. Era uma adrenalina, era uma coisa inexplicável. E ali eu fui tomada pelo Espírito Santo de Deus. E eu saí daquele lugar. A minha vida nunca mais foi a mesma. Às vezes, você vai vir aqui para frente. E de repente, a hora você não vai falar, mas você vai sentir. Às vezes as pessoas desistem muito fácil das coisas de Deus. É ou não é? Sabe? Uma coisa não acontece na tua vida, você já larga a mão e desiste. Aí eu pergunto para você, você já viu Deus desistir alguma vez da tua vida? E agora eu pergunto outra pergunta para você. Você merece o amor de Deus? Merece? Não. Eu não mereço o amor de Deus. Às vezes a gente acha que está dentro da igreja, a gente merece tudo, né? Mas não vem assim, não. Eu não mereço. Mas todos os dias Ele luta por mim. A Bíblia diz que Ele está à direita de Deus. E o que Ele está fazendo lá? Intercedendo por mim, pecadora. Intercedendo por mim, que não mereço o amor dEle. Que falho com Ele muitas vezes. Mas Ele me ama. Então essa manhã, eu gostaria que você ficasse em pé. Eu gostaria que o louvor subisse. E nós vamos buscar o Espírito Santo. Mas nós vamos fazer algo diferente. Porque quando a gente chama as pessoas para vir aqui para frente, né? Todo mundo, uns vêm, outros acham que não merece, outros acham que, eu não sei o que passa na cabeça de alguns, uns acham que já estão cheios. Eu vou ensinar uma coisa para você. Quando eu me converti, quando tinha apelo e pedido, eu ia todos na frente. Quem quer ser cheio do Espírito? Tava eu lá. Quem quer ser curado? Tava eu lá. Quem quer não sei o quê? Eu ia, mesmo se eu não tivesse nenhuma enfermidade. Porque, independente do pedido que faziam, eu queria ser cheia do Espírito. Eu queria aquilo que Deus tinha para mim. Oh, how He loves us so. He sent His Son to save our soul. Eternal life
loves us.